Olá, no programa Propaganda e Negócios de hoje nós vamos bater um papo com Luiz Paulo Lupa, autor do best-seller O Vendedor Pitbull. O Lupa vem motivando plateias no planeta inteiro, falando da sua especialidade que é vender. No final, inclusive, ele me deu este livro, O Vendedor está on ou está off? Fique ligado, voltamos já. Olá, como eu disse na abertura, tenho um prazer enorme de receber aqui o vendedor Pitbull, Luiz Paulo Lupa. Lupa, obrigado por ter vindo, viu? Que ótimo, Fazia tempo que eu queria falar com você. A gente tava difícil a agenda, mas chegamos, estamos aqui, ó. É isso aí. Lupa, me fala um pouquinho, as tuas palestras é fantástico, teu livro vendeu mais de 2 milhões de exemplares. São 23 livros, são 23 livros publicados em 30 países, que somados vai para uns 2 milhões, 100 e alguma coisa de cópias vendidas. Países. Ou seja, a motivação de venda serve para o mundo inteiro, né? Em qualquer lugar. Tem alguém vendendo alguma coisa ou querendo saber, aprender como vender. Você sabe que eu estava com o Tatola, nosso querido Tatola, no programa de rádio dele semana passada, e falei para ele o seguinte: Tatola, se o Brasil para sem caminhoneiro, o mundo não existe sem vendedor. Porque essa cadeira só está aqui porque alguém vendeu, esse blazer só está aí porque alguém vendeu, o equipamento que está nos filmando só está aqui porque alguém vendeu. Desde a época das travessias marítimas que se faziam os escambos, as pessoas já estavam negociando, elas já estavam persuadindo alguém. Talvez seja a profissão mais antiga do não tenho dúvida nenhuma, do mundo, né? O mundo só gira porque tem alguém negociando. E eu falo muito sobre isso, né? Eu sempre digo, olha, estava até com o Jean-Pierre Diniz semana passada, ele falando do livro dele. Eu falei, faltou das 14 chaves para o sucesso. Falei, faltou uma. Ele, qual? Saber vender. Uma pessoa que não sabe vender, não sabe negociar e não consegue persuadir ninguém, pode estudar em Harvard a vida inteira que dificilmente vai ter sucesso. Agora, por exemplo, eu conheço muita empresa maravilhosa, marcas importantes, com produtos imbatíveis, mas que às vezes não vendem. De quem é a culpa? Do vendedor? No meu ponto de vista, o problema está sempre na força de vendas. O problema nunca está no produto. Você pode ter um produto meia boca, que acontece. A gente já trabalhou em indústria também, às vezes a gente pensa num determinado público, não vai, o consumidor não entende o teu produto como você concebeu ele. Então você tem problema de produto, você tem problema de pricing, tem preço, às vezes você erra no preço, o mercado às vezes não está bom. Tudo é reversível se você tem uma força de vendas competente. Então quando você tem um problema de resultado na companhia, você pode ir direto, é o exame de sangue. Você tem o hemograma, é você ir lá na força de vendas. Quem é o líder da força de vendas, como essa força de vendas está estruturada, qual é o processo de vendas dessa empresa, que é ali que está o problema. É ali que está a oportunidade. Ou seja, então como é que se contrata um cara bom e como é que se treina uma pessoa que gosta de vender, mas não tem as técnicas necessárias? Como é que funciona isso aí? A contratação e o treinamento são fundamentais, né? Olha, você tocou num ponto crucial. Eu falo até sobre isso no meu último livro, que é o seguinte: não bota o RH para contratar um cara de vendas. Porque o cara de vendas, ele tem expertise em justificar, é um cara que tem um discurso, sabe, elaborado, é um cara que consegue concatenar ideias com velocidade. Isso impressiona as pessoas. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um bom vendedor ou um bom gestor de vendas. Ele pode ser um bom comunicador, ele pode vender fruta na feira, né? Então, assim, quem tem que contratar vendedor é um bom gestor de vendas. Então, se você vai contratar um gerente de vendas, o diretor contrata. O diretor comercial contrata. Você vai contratar um vendedor, o gerente de vendas contrata. Porque, da mesma forma que você contrata um motorista para dirigir o seu carro, você contrata um vendedor para bater as suas metas de vendas. Vendedor que não bate meta não serve para nada. Ou seja, a contratação é fundamental e o treinamento é fundamental. Muito. Tudo se resolve em qualquer empresa através das vendas, né? Você está dizendo, é a mais pura verdade. Existem 2 modelos de gestão de vendas que dão certo no mundo. Sou eu que estou falando, o mundo fala. Um foi criado por um americano chamado Neil Hackham, em 1999, que é o SPIN, que é SPIN, que é situação, problema, implicação e necessidade. Você treina as pessoas
para gerarem uma venda consultiva. E outro modelo de gestão é desse rapaz aqui que vos fala, que foi criado em 2005, que é OMMC. Orienta, motiva, monitora e cobra. O problema das pessoas é que todo mundo quer começar pelo fim. Você bota o cara para trabalhar e cadê a venda? Cadê o resultado? Cadê a venda? Cadê o pedido? Tá errado. Primeiro você orienta. Você motiva. Porque o cara orientado, ele já está motivado. Depois você monitora. Porque uma pessoa monitorada, ela rende muito mais. As pessoas às vezes reclamam, esse cara me cobra muito. Depende, se o cara for bom e estiver te monitorando, ele te alavanca. E por último, depois dele estar totalmente preparado, você cobra. Me dá um exemplo de orientação e treinamento. Olha, é muito comum... Motivação, como é que se motiva um cara para vender? Olha, a motivação e você tem razão, não é RH que vai fazer isso. Não, não é. Aqueles cursinhos tal, sabe? Então, tal. É o diretor de vendas, exatamente, né? É o cara da área, né? A motivação é um negócio muito perigoso, muito perigoso. Eu costumo dizer que é o grande câncer das empresas. Raramente você vai ouvir alguém falar isso, mas eu explico. A motivação está para os negócios assim como a paixão está para o casamento. Eu estou casado há 25 anos com a mesma mulher, eu sou um herói, né? Já é um herói. O que leva uma pessoa a ter uma relação tão longa e tão boa? Não é a paixão. A paixão, ela é cíclica. Você conhece, namora, aquele negócio, e restaurante, e motel, e vai, e passeia. Só que você não faz isso durante 25 anos. Então você constrói outros atributos. Você constrói o atributo do companheirismo, da amizade, da relação, de uma série de coisas que a gente chama de amor. Numa companhia, no mundo corporativo, a motivação por si só não faz nada. Não adianta eu pegar a força de vento e falar, vamos lá, agora vamos lá, quem vendeu eu dou 10 televisão, eu vou dar 10 televisores, eu vou dar carro. Não é isso que vai fazer o cara vender. A motivação no negócio está no sprint final, ou seja, o cara é preparado, ele foi bem treinado, ele conhece do produto, ele conhece do serviço, ele conhece o processo de vendas, ele é um cara que sabe negociar, treinou ele para ter técnicas de fechamento de venda, e esse cara tem que vender 100. Faltam 4 dias para o fim do mês, ele está com 95. Essa é a hora de motivar ele. Esse é o sprint final. É quando o cara está ali vendo a chegada, a fitinha da chegada, ele não tem mais energia, mas a arquibancada está gritando e ele vai com o som da arquibancada, mas ele já cumpriu 95. Ninguém tira ninguém do 0 e leva para o 95 com motivação. Leva com conhecimento, com habilidade e com atitude. É diferente. E como é que se contrata um cara desse? Olha, depende muito da área, né? Depende muito da área, né? A primeira coisa, o primeiro erro que as pessoas cometem, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é achar que quem vende qualquer coisa para qualquer um. Isso não existe. Você tem 3 tipos de venda. Você tem uma venda que a gente chama tecnicamente de alto impacto, uma venda consultiva e uma venda empreendedora. Dando exemplo para quem está em casa entender. Uma venda de alto impacto é o cara que vende, por exemplo, Coca-Cola. O cara que vende Coca-Cola é um cara que chega no ponto de venda e fala quanto vai, é tanto a caixa, entrega o dia tal e tira a falta. Tá certo? É uma venda de alto impacto, política comercial. Uma venda consultiva, você tem que ter um vendedor que vai cercear a necessidade do seu cliente. O cliente precisa do vendedor. Por exemplo, vai vender um plano de saúde, é uma venda consultiva de alto impacto. Você tem que entender o perfil do cliente, a família, a idade, se tem doença, se não tem, como é que é, se é empresa, quantas pessoas tem, para depois ofertar o produto certo. Você tem uma venda consultiva por si só. Imagina um cara vendendo um guindaste, Décio. Guindaste. O cara chega, tem que vender, leva 3 meses para vender um guindaste. O cara tem que entender a volumetria, entender peso, conversar com o comprador, conversar com o diretor técnico e às vezes até com o dono da fábrica. Então, assim, você para contratar a pessoa, você tem que ter o perfil da venda. Se eu pegar um cara que está acostumado a vender Coca-Cola todo dia, visita 40 pontos de venda num dia, tira 50 pedidos e botar o cara para vender um guindaste, ele infarta. Porque ele vai ficar 3 meses sem tirar um pedido. Agora, por exemplo, a estratégia da empresa tem que ser passada para o vendedor também? Sem dúvida. Sem dúvida. É importante, né? A venda tem que ter... Para que ele tenha mais conteúdo. Sem dúvida. Existem empresas, né, até hoje, Décio, impressionante, existem até hoje empresas que falam, ó, nossa estratégia é essa, fecha aí, não deixa ninguém saber. Isso é um absurdo. Estratégia da empresa, quem serve o café tem que saber. Se você não sabe para onde o barco está indo, qualquer porto é bom, qualquer direção é bom, qualquer vento é bom, né? E pasme você, vou te dar uma estatística. Existe uma função, principalmente na Europa, isso é muito valorizado,
que é o gestor da estratégia. Então tem gerente de marketing, tem gerente de vendas, tem gerente administrativo, tem o gerente da estratégia. Né? É o cara que cuida do mapa estratégico, é o cara que cuida do scorecard, é o cara que está olhando o planejamento, que não deixa a empresa desviar o caminho. Pasme você, no mundo, 3% das grandes empresas tem um gestor de estratégia. Então, assim, é inexplicável, né? Porque a estratégia é um negócio que tem que ser difundido, tem que ter comprometimento e todo mundo tem que trabalhar para ela. Se a estratégia da companhia ir para a direita, se o vendedor está indo para a esquerda, alguém tem que pegar e falar, é para cá, amigo, é para a direita. Essa é a orientação, né? Exatamente. E você viu uma das suas palestras, você fala muito em passar valor ao produto, através do vendedor, né? Isso porque ele está vendendo muitas vezes o preço. O mesmo produto do concorrente, o preço. Qual é o valor que precisa passar? Na realidade é o seguinte, né? Uma das tendências do vendedor é vender preço. Você dá uma tabela de preço para o vendedor. Eu nunca vi um vendedor em 40 anos de profissão perguntar para mim assim, Lupa, eu posso vender um pouco mais caro? Não, o cara pergunta sempre assim, quanto que eu posso dar de desconto? Esse é o perigo. Então, se você estrutura um treinamento, estrutura uma força de vendas para vender preço, você contratou um monte de coveiro, porque ele vai acabar com a sua empresa. Você tem que saber, o vendedor tem que saber explicar para o cliente o valor do que ele vende. Qual é o benefício do que ele vende? Fundamental, né? Gera, exatamente. Porque imagina o seguinte, todo mundo gosta de chocolate, concorda? O chocolate é um negócio maravilhoso. O que levaria uma pessoa a pagar R$400 numa caixa de chocolate, se ele pode comprar ali na esquina um chocolate também, 1 quilo de chocolate por R$40? A percepção de valor. Se você dá uma caixa de chocolate da Copenhagen para alguém, esse alguém está percebendo o seguinte, esse cara não comprou chocolate para mim, esse cara quer me seduzir, né? Essa pessoa quer me encantar. É diferente. É diferente. Por exemplo, uma pessoa que compra um Rolex. Você acha que esse cara quer saber as horas? A última coisa que esse cara quer saber é as horas. Porque ele vai na 25 de março e compra um reloginho por R$200. Quem compra um Rolex quer status. Quem compra um Rolex, então a pessoa tem que saber o que está vendendo. Senão ela não tem, o que a gente chama de tecnicamente de rapport, ela não consegue entrar em sintonia com o cliente. Ela começa a falar do preço do Rolex, o cara não quer saber disso. O cara quer saber se o Rolex é de ouro, se o Rolex, quanto custa, 10, 15, um cara que vai comprar um Rolex não está preocupado com o preço. Então, muitas vezes, por isso que eu digo para você que o problema da companhia está na força de vendas. Está no discurso, está no processo, está na negociação. Como é que passa por exemplo, concordo, o preço, mas como é que passa um valor de um produto simples, que tem vários concorrentes? O vendedor tem que ser o cara para fazer isso, bem treinado para fazer isso. Sem dúvida, porque... Para ele não dar desconto. Né? O cara tem que entender. Isso aí. A diferença entre você ter um profissional de vendas e um tirador de pedido é a diferença do EBITDA da tua companhia. Se ela vai deixar de lucro 1 ou se ela vai deixar 1 milhão. Se o cara é um vendedor ou é um tirador de pedido. Você imagina o seguinte, você imagina um cara que tem uma borracharia. Um cara que tem uma borracharia, se ele não tiver pneu, ele não tem negócio, concorda comigo? Então você imagina para o vendedor de pneu, parece que a vida é mais fácil, né? Porque se ele não comprar o pneu dele, o cara não tem negócio. Só que tem vários que vendem pneus. Eu agora, em agosto, vou treinar uma das maiores companhias de pneu do Brasil. Vem 2 milhões de pneus por mês. Então você imagina o discurso do cara. Então onde está o segredo? O segredo é tirar da disputa do mar vermelho e criar relacionamento. O mundo é do relacionamento, Décio. O mundo de hoje é o mundo do relacionamento. Ainda mais com as ferramentas que criaram, que facilitam muito você não criar relacionamento. Que é o WhatsApp, é o e-mail. Hoje ninguém mais liga para ninguém, ninguém quer tomar café com ninguém, ninguém quer olhar, ninguém quer tocar. Então quando você retrocede e faz isso, as pessoas se sentem muito prestigiadas. Você vê, se faz aniversário hoje, você recebe meu sobrinho manda um WhatsApp para mim. Ô tio, parabéns. Então quando alguém te liga, você fala, pô, esse cara gosta de mim. Olha que loucura que é isso. Esse mundo digital afasta as pessoas. Né? Exatamente. Então, o vendedor que constrói relacionamentos é o cara que na dividida fica com a bola. É o cara que fica com a bola. Lupa, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Passa, né? Os primeiros 15 minutos com o genial Lupa terminaram. Aguarde o segundo bloco que ele vai falar mais sobre a coisa mais fundamental das empresas. Venda. Até já.
Segundo bloco da entrevista com Luiz Paulo Lupa, o vendedor Pitbull. Esse título Pitbull é agressivo, né? Faz todo sentido para um vendedor. Assim, a venda é agressiva, né? Para quem não vive nesse mundo, parece uma coisa assim, mas a venda é agressiva. Você não conhece ninguém que fala assim, será que o senhor poderia um dia, quem sabe, por favor, me dar um pedido? Não é assim. Você tem que ser vertical, mostrar o benefício, ir lá, morder, trazer o pedido para dentro de casa e acabou. Senão não funciona. Eu lembro quando eu fui lançar o livro, a editora falou, pô, Lupa, vai botar esse cachorro na capa, o vendedor Pitbull é agressivo. Vamos tirar isso? Eu falei, se tirar eu não lanço. Né? E assim, a pegada do vendedor tem que ser essa. O cara acordar preparado, bem disposto, né? O cara isolar o mundo dele, porque o cliente não tem nada a ver com os problemas dele. Vendedor não é para qualquer um. Vendedor é que nem jogador de futebol, entendeu? O cara ganha um título hoje, pode esquecer na manhã seguinte, porque se perder o próximo jogo vai ser cobrado. Começou o mês, é meta, fechou, comemora se ganhou, começa outro. Não é uma profissão para qualquer um, entendeu? Geralmente, em qualquer produto, desde um automóvel, um corretor de imóveis, um café, né, que a gente compra, um presente. Eu costumo gostar mais de comprar com as pessoas que eu já comprei, ou seja, ele deve ter me passado valor, inclusive dele mesmo, com todo respeito. Sem sombra de dúvida. Uma loja, aquele cara já me vendeu, eu vou lá de novo na pessoa. Mas você não vai no mesmo posto de gasolina porque o cara te trata bem? Você cria relações. A verdade é essa. E o vendedor que cria relações, você falou, por exemplo, do corretor de imóveis, né? O corretor de imóveis já treinei muita gente. Eu diria que para lá de 200 mil corretores de imóveis, né? Lançamentos atrás de lançamentos. Primeira pergunta que eu faço, você é corretor de imóveis ou você está corretor de imóveis? Porque se você está alguma coisa, amigo, dificilmente você vai ter sucesso, né? E aí quando você pega um corretor, eu vim aqui para Alphaville, fui bem cuidado por um, até hoje já comprei terreno, já comprei apartamento. Por quê? Porque você cria a relação, você procura aquela pessoa. Então, investir no seu cliente, né? Sem dúvida, investir no seu cliente, que vai ser o seu maior patrimônio, até porque as empresas ficam bravas quando eu digo isso, mas a verdade é uma só, o cliente nunca é da empresa, o cliente é do vendedor. É mesmo, né? É claro, porque se o vendedor ele vai carregando a carteira de cliente deles, né? A carteira de cliente do vendedor, que é o maior patrimônio dele. Ou seja, a importância de contratar um vendedor é fundamental, contratar bem, treinar, passar conteúdo do produto para que ele tenha esses argumentos. O responsável por vendas tem que ser muito bom em entender isso, né? Você falou no início, RH não pode contratar vendedor. É mais pura verdade. As empresas cometem um erro também. Tem muito empresário que está ouvindo a gente aqui, isso é muito importante. Às vezes o cara bota um cara para cuidar da área de vendas que nunca vendeu nada para ninguém. É muito difícil dar certo. A equipe nem respeita. Muitas vezes acontece. A equipe não respeita. Traz um consultor amigo. A equipe não respeita. Porque o maior atributo para um cara ser um bom líder de vendas, além dele ter os atributos, ser um bom gestor, ser um bom líder, que aí liderança daria outro programa aqui, vamos pular, mas o cara é um bom líder, ele tem que ter uma história de vendas de sucesso. Como é que eu vou liderar uma equipe de vendas sem saber o que é fazer uma visita? O que é, naquele último minuto, perder um pedido que perdeu o prêmio dele? Não entregar uma meta, subir no palco de uma convenção de vendas, ganhar um prêmio, ser reconhecido. Uma pessoa que nunca vendeu, dificilmente vai comandar uma equipe de vendas. Eu trabalhei muitos anos no Citibank. Vou citar um exemplo, eu vou citar no Citibank, 20 anos. Fizemos lá várias convenções. Vi vários diretores de vendas que o cara subia, não motivava ninguém, e vários. Pitbull mesmo. Chegava lá, garra, venda, falava em venda. Porque o cara bom de vendas, ele pega, vamos supor, você é meu líder, eu não estou bem. O que você faz? Você pega e fala assim, vou sair com você amanhã. Vamos fazer 10 visitas, deixa eu ver onde você está errando. Você está errando na abordagem, você está errando que você não está conseguindo estabelecer as necessidades do cliente, você está errando na negociação, você está errando na hora de fechar o pedido. Tem vendedor que tem medo de fechar o pedido. Vai, vamos, tudo bem, então o senhor está aí, quando o senhor achar que está apto, o senhor me liga. O cliente vai te ligar? A hora é emoção. Tem cliente que escreve o preço num papel e faz assim, ó, o preço é esse. Vou lhe passar o preço por e-mail. Então tá tudo errado. Tem que matar na hora. É lógico, a venda é matadora. Aí vem o Pitbull, entendeu? Porque o Pitbull é um cão que 85% do corpo é músculo e o cão precisa trabalhar. Se você pegar um Pitbull e não der trabalho para ele, ele estressa e fica agressivo. Então ele é um cachorro que quer trabalhar.
Entendeu? O vendedor tem que querer visitar. Não tem esse negocinho de ficar pelo telefone. Isso não existe. Gerente aqui, como é que estão as vendas? Isso não existe. O lugar do vendedor é dentro do cliente. E quando você vai para o outro mundo, Décio, que é o cara que está na loja, o cliente vai até ele. Esse eu não me conformo. Quando o cliente bota o pé dentro da sua loja, o que ele está dizendo para você? Eu entrei aqui, eu quero alguma coisa. 50% já foi. Então você tem que ser muito ruim para não vender pro cara. E como tem gente ruim? Eu imagino que quando você faz muitas palestras em empresas, né? Com muito diretor de vendas ruim. É terrível. É terrível. É agoniante. O pessoal morre de rir porque eles não têm isso. Como é que fica o clima? Tem que ter muito jogo de cintura, porque eu já tive casos que o cara demitiu. Você começa a dar 2, 3, o cara se vê na situação e fala, meu problema está aqui. Está mesmo. E tá mesmo. Quando eu vou fazer mentoria, dar coaching, eu entro, a primeira coisa, quero conhecer o CEO e depois eu quero conhecer o diretor de vendas, o cara da área comercial. Depois eu digo se eu vou trabalhar aqui com vocês. Porque se o CEO é um cara que não tem veia comercial, esquece. Isso vai para a empresa inteira. Vai, né? O cara é um financeirozão, só está olhando o número, não empolga. O cara não é o cara do resultado. Ele não é o cara que quer buscar o resultado. Não é o cara que vai caçar, sabe? É o cara que fica ali na vigia, olhando e tal. A empresa vira uma empresa de inércia. Se você tem um CEO na companhia focado no resultado, esse diretor comercial aqui, ele não fica na cadeira se ele não for sangue nos olhos. Não fica. Se não for pitbull. Não fica. Não fica. E assim, tem vários vícios da força de vendas que você vai tirando e a empresa começa a vender. Pô, mas o que estava errado aqui? Cara, é uma engrenagem às vezes. Quais são os principais vícios da força de vendas? Olha, você pega, por exemplo, o pessoal, para a gente mudar um pouco o foco, pega o pessoal de loja. Né? Eu treinei muitas cadeias de loja. Quantas vezes você já entrou numa loja, cara? Oi, bom dia, posso te ajudar? O bom vendedor é o que sabe fazer boas perguntas. Perguntas inteligentes. O cara pergunta para mim, posso te ajudar? Eu falo, pode, pô. Põe 1 milhão na minha conta, por favor. Eu respondo sempre isso. Ele entrou na loja, a maioria fala. Eu falo, cara, se eu precisasse de ajuda, eu ia na polícia ou no bombeiro, eu não vim aqui. Entendeu? Então assim, o vendedor já mata a venda na chegada. O cara que vai numa loja, ele vai comprar. Então você não está vendendo nada para ele. Você imagina, eu entro e falo assim, amigo, tudo bem? Vim comprar um sapato preto. O cara não me vendeu nada, eu fui comprar. Olha que diferença. A sua força de vendas, o seu produto está sendo comprado ou você está vendendo? Isso é crucial. Porque se ela está sendo... Se os clientes compram, não é você que vende, se os clientes estão comprando 100, você pode vender 1000. Porque tem um espaço gigantesco. Então, assim, são muitos vícios. Vícios de abordagem, vícios de perguntas que não são perguntas, são perguntas fechadas, entendeu? O preço está bom? O cara fala, não. Aí, você faz o quê? Chupa o dedo? Você tem que dar alternativas para o cliente. As perguntas têm que ser perguntas inteligentes, abertas, né? Fazer o cliente pensar. Então, assim, eu estava treinando outro dia um pessoal que vende curso de inglês grande, muito grande, né? Eu pedi para um cara me vender. O cara ficou... Você não perguntou uma vez para mim se eu sabia falar inglês. Já pensou você ficar conversando 15 minutos comigo? Falar assim, e aí, posso te vender? Eu falo, cara, mas eu falo inglês fluentemente. Eu não preciso do seu produto. Então, assim, a abordagem, a construção do processo de vendas começa pela abordagem. Como é que você vai abordar a pessoa? Né? Você chega numa loja de carro, o cara entra, tudo bem? O cara quer te vender um carro de 7 lugares, o cara mora sozinho. Então, os caras matam a venda com muita facilidade, Décio. Então, quando você vai tirando esses vícios, vai construindo uma abordagem aberta e inteligente, você mexe em pequenas pecinhas, cara, a venda começa a fluir. Porque é o que eu te falei lá no início, no primeiro bloco do programa. O vendedor é o cara que mata a venda. O problema está sempre na força de venda. A abordagem é fundamental, então. E como tem gente ruim, né? E tem sempre um sapato velho para um pé cansado. O produto é ruim, não tem produto ruim. Ou seja, a filosofia das empresas deveria ser envolvimento total em vendas. É impossível não participar do processo de vendas. É impossível. O seguinte, como é que a roda gira? Só tem um boleto para pagar, só tem um boleto para receber porque alguém vendeu. Só vai gerar uma nota fiscal porque alguém vendeu. A logística só vai tirar o produto da prateleira porque alguém vendeu. Então, tudo começa com venda. Se você começa errado, o resto vai tudo errado. Tudo é para venda. A propaganda é para venda, a estratégia é para venda, tudo. A empresa surgiu para vender. Isso. Né? Eu escrevi um trecho, não é tudo que eu escrevo que eu acho genial, né? Mas tem coisas que eu gosto muito. Inclusive, algumas empresas grandes adotaram como valores das suas empresas, né?
Eu costumo dizer o seguinte, inclusive se você entrar, por exemplo, na CVC, tem placas na CVC escrito isso com o meu nome. Se você não trabalha em vendas, você trabalha para vendas. É verdade. Essa é a essência. Essa é a essência. A empresa inteira trabalha. Lógico, o cara que atende telefone, o cara que serve o café, o cara que está no caminhão que vai entregar para o cliente, a importância dele, aquilo tudo é venda. Aquilo tudo é venda. O produto é criado para vender. Claro! Entendeu? Então, assim, se você não trabalha em vendas, você trabalha para vendas. Agora, qual a diferença? Eu imagino que seja espetacular. Quando você chega numa empresa para fazer uma palestra, milhares de pessoas nas palestras que você faz, a diferença de postura muda demais. Pelo menos o cara fica aceso, ele fala, quanta coisa errada eu estou fazendo. Ou então, eu quase cheguei lá. E é um exemplo para o pessoal de cima, né? Que às vezes não se toca. Né? Odé, você sabe que o primeiro passo de uma palestra é uma reunião de briefing, que a gente faz online. Então, normalmente está o presidente da companhia que fala comigo e o diretor de vendas. Ali já faço meia dúzia de perguntas para o cara, eu já sei o que eu vou encontrar. Entendeu? Então, assim, quando você chega numa companhia, tem lá 500, 600, 700 vendedores. Quando você sobe para falar e que o cara reconhece o valor, que ele vai receber um conteúdo que pode mudar e transformar a vida dele, tudo muda. Porque o conhecimento, ele hoje não é mais um diferencial competitivo. O diferencial competitivo é o que você faz com esse conhecimento. Ou seja, o mundo é da atitude. Os meus amigos milionários e bilionários, a cada 10, 9 não tem formação nenhuma. Nenhum deles estudou em Harvard. Inclusive o Jô Soares uma vez me perguntou, você estudou em Harvard? Eu disse, eu não. Mas quem estudou lá trabalha para mim. Entendeu? Por quê? Porque é atitude. Eu estudei fora, estudei nos Estados Unidos, estudei na Europa. Mas assim, o conhecimento sem atitude, ele é nada, ele é uma Ferrari sem gasolina. O dono da empresa tem que ter atitude, é fundamental motivar as pessoas. Porque o líder é o cara que impulsiona negativamente ou positivamente a companhia inteira. Porque a melhor liderança do mundo ainda é a liderança pelo exemplo. Ainda é. Eu na minha companhia chegava às 6 horas da manhã. É o exemplo 6 da manhã. Olha, eu conheço várias empresas que o líder, só de conversar... Fraco. Ele não motiva ninguém. Ele fica fechado na sala, sem motivar ninguém, perguntando para a área contábil. Não se envolve. Em vendas... Não está no front. Não está no front. Ele não visita cliente. Que general que você quer para a sua guerra? Um cara que nunca deu um tiro? Ou aquele cara que fica lá cuidando do jipe, se a grama do quartel está limpinha? Ou o cara que bota o fuzil nas costas e fala, tropa, vem comigo? Esse aqui é o cara do front. O cara que vai te dar o resultado. Então, quando a gente vai... Eu contrato muito diretores para companhias. As companhias me contratam para eu contratar um líder de vendas. Porque é o seguinte, você ter um líder de venda ruim custa muito caro. Sabe, muito barato você acertar no cara. O cara tem que ter... E às vezes eu estou conversando com o cara e eu pergunto exatamente isso para ele, né, cara? Vou vendo os hábitos da pessoa. Os hábitos já vão dizendo quem ele é, entendeu? Porque é o seguinte, o cara de vendas é um cara de muita energia. É um cara que está a 320 volts acima de todo mundo. O dia inteiro. E tem que ser. Ele tem que ser assim. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista, uma empresa sueca fez um assessment meu, né? E eles me definiram em uma palavra. E eu achei aquilo genial, porque eu me vejo nessa palavra. Intenso. Eu sou intenso em tudo que eu faço. Eu sou intenso na minha relação com meus filhos, com a minha esposa, no trabalho, no esporte. Tudo que eu faço, eu sou intenso. Eu não faço nada mais ou menos. Mais ou menos eu não faço. Não consigo fazer. Entendeu? Então, o cara de vendas tem que ser uma pessoa intensa. O cara de vendas é o cara que, 5 horas da manhã, o cara já está pensando no que ele vai fazer. O cara à noite está no telefone com o cliente. Entendeu? O cara está preocupado com quem que ele vai estar no dia seguinte. Outra coisa é que ele pode não ter nascido assim, mas pode aprender a ser intenso. Opa, então. Você tem coisas que você ensina. Tem coisas que dificilmente você vai ensinar. O lado comportamental é muito difícil você mudar das pessoas. Algumas pessoas mudam. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tive livros que mudaram a minha vida. Eu li livros que eu acabei de ler o livro e falei, cara, é isso. Tem músicas que marcam a sua vida, não tem? Tem viagens que marcam a sua vida. Então, existem conteúdos que te transformam.
Então, às vezes, a pessoa tem aquilo tudo guardado, que eu costumo dizer que é o ativador dele, é o botão do play. E ele nunca foi lá e apertou. De repente, você mostra o caminho, que é uma proposta de mudança. O cara vai e troca, toca o play e muda. É difícil, mas acontece. Você mudar o comportamento das pessoas. Às vezes aquilo tudo está guardado. O cara tem uma usina de energia dentro dele, só faltou ligar. A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas acha que o sucesso é algo que vai acontecer um dia. Né? E o sucesso, na realidade, ele é fruto de muito joelho ralado. Eu não conheço ninguém que teve sucesso. Não, eu não conheço ninguém que teve sucesso que começou a vida jogando tênis 9 horas da manhã. Eu não conheço. Eu, uma vez, quando era garoto, tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu passei uma temporada em Santos, ia ver o treino do Santos. Tinha um tal de Pelé ali. Terminava o treino, os jogadores iam embora, eu naquele bancada. O Pelé chamava 2 juvenis, ficava mais de 1 hora, os caras cruzando a bola para ele matando no peito, dando bicicleta, dando cabeçada, mais de 1 hora. O Oscar Schmidt, nosso amigo Oscar? Oscar Schmidt. Treino, esforço, dedicação. É o que eu chamo de atitude. Fala um pouquinho, a entrevista está terminando, Lupa, sobre o livro que você me deu, que eu já li, né? Mas esse, eu não tinha a tua dedicatória, eu tenho O Vendedor Pitbull. Em 30 países fazendo sucesso, né? É fenomenal, né? Ou seja, a venda, a necessidade de ser intenso, por exemplo, está no planeta inteiro. Não é uma coisa que alguém inventou. A obrigação, e você passa isso muito fortemente. Você sabe que eu vivi isso no Japão. Quando fui para o Japão a primeira vez, eu dei 15 palestras no Japão. 15. Numa dessas palestras estava o cônsul. Quando acabou a palestra, ele falou, queria conhecer o Lupa e tal, isso aqui, nós fomos jantar. E ele virou, me fez um convite, assim, um troço que marcou muito a minha vida. Ele me chamou para fazer a fala do Brasil no evento de 100 anos de comemoração da imigração japonesa. Era o governo do Lula, o ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e eu fui para Kobe, no porto de Kobe, fizeram a réplica do Kassato Maru, que foi o primeiro navio que trouxe os japoneses para o Brasil, e eu fiz a fala do Brasil, e o governador de Tóquio fez a fala do Japão. E eu olhei, mas por que você quer? Porque eu quero essa intensidade. Eu quero isso, eu quero que você fale isso. Eu falei para 10 mil pessoas no porto de Kobe. Agora imagina botar um japonês intenso. O cara que fica o tempo todo assim com você, ó. Porque a arma do japonês é o silêncio. Você vai negociar na Rússia, se você não tomar vodka e não bater na mesa, você não vai negociar com ninguém. O japonês não, o japonês você fala e ele... Tá, ou então não, fala pouco. Então, você tem que aprender a criar essa sintonia. Então, assim, apesar de você ter intensidade, você tem que saber usar ela. Que ela demais também atrapalha, né? Sim. Lupa, meu amigo, obrigado. Prazer imenso, Décio. Bom obrigado, demais estar com você. Foi muito legal. Fazia tempo que eu estava combinando essa entrevista. Tamo junto. É uma aula de vendas. Parabéns pela sua... Tomara, né, que os nossos empresários que estão ouvindo a gente aqui da região captem alguma coisa, corrijam e consigam ter uma rota mais de sucesso. Nós vamos colocar aqui embaixo da tela. Você pode deixar o teu site, o teu e-mail, o teu telefone. O que você quer? O pessoal me acha no Instagram, @o Vendedor Pitbull. Se o cara botar o Vendedor Pitbull no Google, vem 2 milhões de páginas e a gente conversa lá. Fácil. Estamos sempre por aqui. Bom demais. Obrigado, Décio. Obrigado você. Esse foi o grande Luiz Paulo Lupa, o Vendedor Pitbull, que deu um show de entrevistas aqui no nosso Propaganda e Negócio. Foi inspirador. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.